O pó do deserto nunca esquece o sangue que o mancha. Para a pequena Scarlett O'Malley, ele se tornou um sudário. A única testemunha do dia em que Silas, o abutre, Cain e seu bando roubaram tudo dela. Seu pai, sua mãe, seu futuro. Eles a deixaram para morrer sob o sol impiedoso, uma criança quebrada em meio às cinzas de sua casa. Mas o deserto não a reclamou. Em vez disso, ele a forjou. Anos depois, o nome Scarlett não é mais o de uma menina perdida, mas um sussurro de pavor nos saloons, a lenda de uma fantasma com um coldre na cintura e fogo nos olhos. Agora, os ventos do oeste trazem notícias. Silas Cain, o homem que assombra seus pesadelos, enriqueceu e se tornou o tirano de uma cidade. O que ele não sabe é que a menina que ele falhou em matar está voltando, e ela não traz perdão, traz o inferno. Bem-vindos ao Faroeste Contado, o canal que desenterra as lendas mais cruas e emocionantes da fronteira americana. Hoje, mergulhamos em uma saga de vingança tão implacável quanto o deserto que a concebeu. Esta não é uma história de heróis de chapéu branco. É a crônica sangrenta de uma mulher moldada pela perda e movida por um único propósito: fazer com que os homens que destruíram sua vida paguem com a própria alma. Preparem-se para a jornada de Scarlett O'Malley, a pistoleira escarlate, em seu retorno para acertar as contas. Vamos cavalgar com ela pelas terras áridas da vingança, onde cada duelo é um passo mais perto da redenção ou da danação. A história que vocês estão prestes a ouvir é um testamento de que algumas feridas nunca cicatrizam e que a justiça, às vezes, precisa ser tomada à força. Se você é fã de narrativas épicas do Velho Oeste, com a poeira, o drama e a tensão dos grandes clássicos, você está no lugar certo. Antes de sacarmos nossas armas para esta história, certifique-se de estar inscrito no canal e de deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais lendas como a de Scarlett diretamente para você. Agora, segurem-se firme, a cavalgada vai começar. A memória era uma ferida aberta, um eco constante do fogo e dos gritos. Scarlett, com não mais de 10 anos, escondeu-se no fundo de um poço seco, os sons da violência abafados pela terra. Ela ouviu a risada gutural de Silas Cain, uma risada que se tornaria a trilha sonora de seus pesadelos. Ele e seus homens, os corvos do deserto, haviam chegado como uma praga ao rancho dos O'Malley. Eles não queriam roubar, queriam apagar. O pai de Scarlett, Cormac O'Malley, um homem justo que se recusou a vender suas terras para as ambições de Cain, foi o primeiro a cair. Sua mãe, Elara, lutou como uma leoa antes de ser silenciada. Scarlett permaneceu no escuro, tremendo, até que o silêncio se tornou mais aterrorizante que os gritos. Quando finalmente rastejou para fora, sob a luz pálida da lua, tudo o que restava eram as ruínas fumegantes de sua casa e os corpos de sua família. Foi nesse cenário de desolação que Jedediah, Olho de Pedra Croft, a encontrou. Um antigo caçador de recompensas, que havia trocado a arma por uma vida de solidão, Jedediah viu na menina não apenas uma órfã, mas o reflexo de seu próprio passado violento. Ele a levou não por pena, mas por um senso de dever distorcido. Ele não podia lhe dar uma nova família, mas podia lhe dar as ferramentas para sobreviver em um mundo que já a havia mastigado e cuspido. Os anos seguintes foram um batismo de fogo. Jedediah não a ensinou a ler ou a escrever. Ele a ensinou a ler o vento, a rastrear um homem por uma pegada quase invisível e, acima de tudo, a fazer de seu revólver uma extensão de sua vontade. Cada lição era brutal, cada dia uma prova de resistência. O medo é uma gaiola que você mesmo constrói. Ele rosnava. A raiva é o martelo que a quebra. Scarlett aprendeu a transformar sua dor em precisão, seu luto em velocidade. O nome Scarlett começou a ser sussurrado nas cidades fronteiriças. Uma mulher com cabelos da cor do sangue derramado, cujos olhos continham a frieza de uma tumba e cuja mira era infalível. Ela se tornou uma mercenária, uma caçadora de recompensas, mas nunca por dinheiro. Ela caçava homens como Cain, homens que se alimentavam da fraqueza dos outros. Cada bandido que ela derrubava era um ensaio, uma preparação para o ato final. Ela nunca esqueceu o rosto de Silas Cain,
A cicatriz em forma de garra em sua bochecha, o brilho sádico em seus olhos. A imagem estava gravada em sua mente, o alvo final em sua longa e solitária jornada de vingança. Por 15 anos, ela esperou, aprimorou suas habilidades e alimentou seu ódio, transformando-o em uma chama fria e controlada. A notícia chegou através de um informante moribundo em Laredo. Silas Kane não era mais um fora da lei errante. Ele havia se reinventado, usando o dinheiro sujo de sangue para comprar poder e influência. Ele era o fundador e mestre de Redemption's Bluff, uma cidade construída sobre mentiras e ossos. Para o mundo, ele era um pioneiro. Para Scarlett, ele era um fantasma que precisava ser exorcizado com pólvora e chumbo. Redemption's Bluff. O nome era uma piada cruel. A cidade, aninhada em um vale rochoso, parecia próspera à primeira vista. Mas um olhar mais atento revelava as rachaduras. O medo era a argamassa que mantinha os prédios de pé. Homens com o emblema do corvo de Kane patrulhavam as ruas, seus olhares predadores garantindo que a paz do chefe fosse mantida. Scarlett chegou ao anoitecer, uma figura anônima envolta em um poncho empoeirado, seu rosto escondido pela aba de seu chapéu. Ela não cavalgou pela rua principal. Em vez disso, contornou a cidade, observando das colinas, mapeando as rotinas, as posições dos guardas, a localização da mansão de Kane que se erguia sobre a cidade como uma fortaleza. Ela não era mais a criança impulsiva que desejava apenas a morte de seu inimigo. Jedediah a ensinara a ser uma estrategista. A vingança, ele dizia, é um prato que se come frio, mas também é um prato que se prepara com cuidado. Sua primeira parada foi o saloon, a última chance. O lugar fedia a uísque barato e desespero. Ela se sentou em um canto escuro, pedindo apenas água, ouvindo as conversas. Os nomes de Kane e seus capangas, homens como Cutelo Carmichael e os irmãos Flint, eram mencionados em sussurros temerosos. Ela aprendeu sobre a mina de prata que financiava o império de Kane, operada por trabalhadores presos por dívidas fraudulentas. Ela ouviu sobre o xerife, um homem chamado Mortimer, um fantoche cuja única função era legitimar a tirania de Kane. Foi lá que ela viu o vice-xerife Elias Thorne. Ao contrário de seu superior, Thorne carregava um peso nos ombros. Havia uma decência cansada em seus olhos, uma centelha de desafio quase extinta. Scarlett o observou intervir, quando um dos homens de Kane estava prestes a espancar um velho garimpeiro. Thorne não sacou a arma. Ele usou palavras, uma autoridade frágil que, surpreendentemente, funcionou. O capanga recuou, mas não sem antes cuspir uma ameaça. Scarlett viu ali uma possível, embora improvável, rachadura na armadura de Kane. Ela precisava de informações, de um mapa do interior do Império de Kane. Sua estratégia era desmantelá-lo peça por peça, corroer sua base de poder antes de ir para o coração. Ela não queria apenas matá-lo, queria que ele visse tudo o que construiu desmoronar ao seu redor, assim como ele fez com sua família. Naquela noite, ela seguiu um dos capangas de Kane que saía bêbado do salão. Em um beco escuro, o confronto foi rápido e silencioso. Ela não o matou. Em vez disso, com a ponta de sua faca pressionada contra a garganta dele, ela extraiu informações. A localização dos postos de guarda, as rotas das caravanas de prata, os horários de troca de turno. O homem, apavorado pela figura fantasmagórica que o dominava com uma calma mortal, contou tudo. Antes de desaparecer na noite, ela deixou sua marca. Um S arranhado na fivela do cinto do homem. Uma mensagem. O fantasma de Crimson Creek havia chegado a Redemption's Bluff. O jogo havia começado. Se você está imerso nesta saga de vingança, não se esqueça de se inscrever no canal Faroeste Contado e ativar as notificações para não perder o desenrolar desta lenda. Deixe seu like para nos mostrar que você quer mais histórias como a de Scarlett. A primeira peça do dominó a cair foi a caravana de prata. Usando as informações que extraiu, Scarlett preparou uma emboscada no desfiladeiro do diabo, uma passagem estreita e traiçoeira. Ela não usou força bruta. Usou o terreno, o elemento surpresa e o medo. Com alguns tiros estrategicamente posicionados para causar um deslizamento de rochas,
Ela bloqueou a passagem e criou o caos. No meio da poeira e da confusão, ela se moveu como um espectro, desarmando os guardas, cortando as rédeas dos cavalos e incendiando uma das carroças vazias, para criar uma distração. Ela não tocou na prata. O objetivo não era o roubo, mas a interrupção. Ela deixou para trás apenas o S, esculpido em uma rocha. A notícia da caravana fantasma se espalhou por Redemption's Bluff, como fogo em pradaria seca. Silas Kane, em sua mansão opulenta, ficou furioso. Era um ataque direto à sua autoridade, e pior, uma demonstração de que alguém era inteligente e ousado o suficiente para desafiá-lo em seu próprio território. Ele ordenou que Costello Carmichael, seu capataz mais brutal, encontrasse o responsável. Enquanto Kane espumava de raiva, Scarlett fazia seu próximo movimento. Ela se aproximou de Elias Thorne, o vice-xerife. O encontro não foi em um beco escuro, mas, à vista de todos, no meio da rua principal. Ela o confrontou sobre seu ex-parceiro, um jovem chamado Ben. Scarlett havia pesquisado. Ben foi morto meses antes, oficialmente em um acidente na mina. A verdade que Thorne sabia, mas não podia provar, era que Ben havia descoberto as fraudes de Kane e foi silenciado. Você usa essa estrela para servir a lei ou para polir as botas de Kane? Scarlett perguntou, sua voz baixa e cortante. Thorne, pego de surpresa, ficou na defensiva. Ele era um homem preso entre sua consciência e sua sobrevivência. Você não sabe nada sobre esta cidade, ele retrucou. Eu sei que um homem bom está morto, e seu parceiro não fez nada a respeito, ela respondeu, virando-se para ir embora. Kane é dono de tudo, dos juízes aos coveiros. O que você espera que eu faça? Scarlett parou. Ainda não espero nada. Mas em breve, você terá que escolher um lado. Suas palavras plantaram uma semente de dúvida e vergonha em Thorne. Enquanto isso, ela continuou sua guerra de sombras. À noite, ela se infiltrava no acampamento dos mineiros, libertando silenciosamente aqueles mantidos como escravos por dívidas. Ela sabotava equipamentos cruciais na mina, causando atrasos e prejuízos financeiros significativos para Kane. Cada ato era preciso, cirúrgico, deixando para trás seu símbolo enigmático. O S começou a se tornar um símbolo de esperança para os oprimidos e uma fonte de paranoia para os opressores. Os homens de Kane começaram a olhar por cima dos ombros, a ver fantasmas em cada sombra. A lenda da pistoleira escarlate, que muitos pensavam ser apenas uma história de fogueira, estava se tornando uma realidade aterrorizante em Redemption's Bluff. Kane, cada vez mais frustrado e humilhado, tornou-se mais volátil e violento, apertando o cerco sobre a cidade. Ele não entendia que, ao fazer isso, estava apenas alimentando a fogueira da rebelião que Scarlett estava acendendo cuidadosamente. A tensão em Redemption's Bluff era palpável, uma corda de violino esticada ao ponto de arrebentar. Costello Carmichael, um homem com a constituição de um touro e a inteligência de uma pedra, estava obcecado em encontrar o fantasma que o humilhava. Ele aterrorizava a cidade, espancando inocentes em busca de informações, o que apenas aumentava o ressentimento contra o regime de Kane. Scarlett decidiu que era hora de remover uma das principais peças de Kane do tabuleiro. Ela enviou uma mensagem anônima a Carmichael, um desafio. Ela o atrairia para fora da cidade, para o cemitério abandonado na colina, longe de seus reforços. O bilhete dizia simplesmente: seu fantasma espera por você onde os mortos dormem. Venha sozinho. O ego de Carmichael não lhe permitiu recusar. Ele via aquilo como uma oportunidade de esmagar a rebelião com as próprias mãos e reconquistar o favor de Kane. Ele foi sozinho, como solicitado, mas a arrogância era sua única companheira. Ao entardecer, as lápides tortas do cemitério projetavam longas e sinistras sombras. Scarlett esperava não escondida, mas de pé, ao lado de um velho mausoléu. A visão dela, uma silhueta esguia contra o céu alaranjado, fez Carmichael hesitar por um momento. Então o fantasma é uma mulher, ele zombou, recuperando a compostura. Vim para te mandar de volta para o inferno. Eu já moro lá, respondeu Scarlett, sua voz calma e fria. Vim buscá-lo para a festa.
O duelo foi inevitável. Carmichael era rápido para um homem de seu tamanho, sua arma saindo do coldre em um borrão, mas a velocidade de Scarlett era sobrenatural. Seu revólver parecia materializar-se em sua mão. Um único tiro ecoou pelo cemitério. Carmichael caiu de joelhos, olhando incrédulo para o buraco em seu peito, antes de tombar para a frente na poeira. A morte de Carmichael enviou ondas de choque pela cidade. A principal força de intimidação de Kane havia sido eliminada. O medo dos capangas começou a se transformar em pavor. Eles não estavam lidando com um pistoleiro comum, estavam lidando com um anjo da morte. Elias Thorne, ao saber da morte de Carmichael, soube que a hora da decisão havia chegado. Ele procurou Scarlett, encontrando-a no estábulo, cuidando de seu cavalo. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz uma mistura de medo e admiração. "Eu sou o resultado do que homens como Kane fazem", ela disse, sem se virar. Carmichael era um monstro, mas isso vai trazer o inferno sobre todos nós. O inferno já está aqui, vice-xerife. Ele apenas usava um nome diferente. A questão é, você vai continuar a servi-lo ou vai lutar contra ele? Naquela noite, Thorne entregou a Scarlett um livro de registros que ele havia roubado do escritório do xerife. O livro continha todas as transações ilegais de Kane, as escrituras de terras roubadas, os nomes das pessoas que ele havia desaparecido. Era a prova de que precisavam. A Guerra de Sombras estava prestes a se tornar uma guerra aberta. A cada passo, a lenda de Scarlett cresce. Se você está torcendo por ela, mostre seu apoio deixando um like neste vídeo. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no Faroeste Contado para não perder nenhuma reviravolta desta história épica. Silas Kane não era um homem que tolerava desafios. A morte de seu principal capataz e o crescente murmúrio de desafio entre os habitantes da cidade o levaram a um ponto de ebulição. Ele sabia que a Guerra de Sombras não podia continuar. Ele precisava arrastar seu inimigo para a luz, para um campo de batalha de sua escolha, onde pudesse esmagá-lo com força total. Sua isca seria Elias Thorne. Kane, através de seus espiões, descobriu sobre o encontro de Thorne com a misteriosa pistoleira. A traição do vice-xerife foi a desculpa perfeita. Em plena luz do dia, os irmãos Flint, 2 pistoleiros sádicos a serviço de Kane, prenderam Thorne na rua principal. Eles o espancaram brutalmente, acusando-o publicamente de traição e assassinato. O xerife Mortimer ficou parado, um espectador covarde, enquanto seu vice era arrastado para a cadeia da cidade. A notícia se espalhou como um vírus. Um cartaz foi pregado na praça da cidade. Elias Thorne seria enforcado ao meio-dia do dia seguinte por seus crimes contra a comunidade de Redemption's Bluff. Era uma farsa, um espetáculo projetado para um único espectador: Scarlett. Kane sabia que a pistoleira, quem quer que fosse, havia formado uma aliança com Thorne. Ele estava apostando que ela não o abandonaria. Ele transformou a praça da cidade em uma zona de morte. Atiradores foram posicionados nos telhados do salão, do hotel e do escritório do xerife. Os homens restantes dos Corvos do Deserto patrulhavam as ruas, prontos para fechar todas as saídas. A cidade se tornou uma armadilha gigante. Scarlett, observando de longe, viu o cartaz e entendeu o jogo de Kane. Era uma escolha impossível. Tentar o resgate significava cavalgar para uma morte quase certa. Abandonar Thorne significava trair o único homem bom que se atreveu a ficar ao seu lado, tornando sua busca por justiça uma hipocrisia. Jedediah a ensinara a ser calculista, a nunca deixar a emoção ditar suas ações. Mas ele também a ensinou que havia linhas que nunca deveriam ser cruzadas. Abandonar um aliado era uma delas. A noite antes do enforcamento foi a mais longa da vida de Scarlett. Ela não estava preparando um plano de ataque. Estava se preparando para a guerra. Ela limpou e carregou cada arma que possuía. Seus 2 revólveres, Colt Peacemaker, um rifle Winchester que pertencera a seu pai, e a faca que Jedediah lhe dera. Ela não era mais apenas uma vingadora. Era a última esperança de uma cidade. Enquanto a cidade prendia a respiração, algo inesperado aconteceu. Os mineiros, os comerciantes,
Os cidadãos comuns que Scarlett havia inspirado com seus atos de desafio silencioso começaram a se mover nas sombras. Portas foram trancadas, mas por trás delas, velhos rifles foram limpos, forquilhas foram afiadas. A semente da rebelião que Scarlett plantara estava prestes a germinar. Eles não sabiam se poderiam vencer, mas a execução pública de Thorn foi a gota d'água. Eles estavam cansados de viver de joelhos. O sol da manhã seguinte nasceu em um céu vermelho sangue, um presságio do que estava por vir. O meio-dia se aproximava. O laço balançava suavemente na forca montada, às pressas na praça. Elias Thorn, com o rosto inchado e ensanguentado, foi arrastado para o patíbulo. Silas Kane observava da varanda de seu hotel, um sorriso vitorioso no rosto. Ele olhou para o final da rua principal, esperando. E então, ela apareceu. Uma figura solitária a cavalo, avançando lentamente, o sol do meio-dia brilhando em seus cabelos cor de fogo. A pistoleira Escarlate havia aceitado o convite. O silêncio que caiu sobre a praça de Redemption's Bluff era pesado, denso como a poeira sob as botas de Scarlett quando ela desmontou. Cada janela estava fechada, cada porta trancada. Os homens de Kane nos telhados a tinham na mira. Os irmãos Flint sorriam, seus dedos pairando sobre os gatilhos. Silas Kane, de sua varanda, levantou uma taça de uísque em uma saudação zombeteira. "Admiro sua coragem, fantasma!" gritou Kane, sua voz ressoando pela praça silenciosa. "Mas a coragem só te leva a uma cova mais rápida. Este é o fim da sua pequena rebelião." Scarlett não respondeu. Seus olhos, frios e focados, encontraram os de Elias Thorn na forca. Ela deu um leve aceno, uma promessa silenciosa. Então, seu olhar se fixou em Kane. "Você se lembra de Crimson Creek, Silas?" Ela gritou, sua voz clara e forte, cortando a tensão. "Você se lembra dos O'Malley?" O sorriso de Kane vacilou. A menção do nome, de um passado que ele pensava estar enterrado, o desequilibrou por um instante crucial. Naquele instante, Scarlett sacou suas armas. O mundo explodiu em um pandemônio de tiros. Os primeiros 2 disparos de Scarlett não foram para os homens no chão. Com uma precisão impossível, ela atirou na corda que segurava Thorn, desfazendo o nó e fazendo-o cair no patíbulo, ofegante, mas vivo. Seus próximos tiros derrubaram os irmãos Flint antes que eles pudessem reagir. Foi o sinal. As janelas e portas que estavam fechadas se abriram. Os cidadãos de Redemption's Bluff, liderados por um grupo de mineiros endurecidos, abriram fogo contra os atiradores de Kane. A armadilha de Kane se virou contra ele. A praça se tornou um redemoinho de caos e fumaça de pólvora. Scarlett se moveu com uma graça letal, um balé de morte. Seus revólveres cantavam uma canção de vingança, cada nota uma vida ceifada. Ela não era uma combatente, era uma força da natureza. Thorn, recuperando-se, pegou a arma de um dos Flint caídos e se juntou à luta, cobrindo o flanco de Scarlett. A batalha foi feroz e sangrenta. Os homens de Kane, embora em menor número, eram pistoleiros experientes. Mas os cidadãos lutavam com a fúria dos desesperados, lutando por suas casas, por suas vidas. Scarlett era o epicentro da tempestade, atraindo o fogo mais pesado, mas parecendo intocável. Ela levou um tiro de raspão no braço, a dor uma lembrança ardente de sua mortalidade. Mas não diminuiu o ritmo. Um por um, os corvos do deserto caíram. O xerife Mortimer, tentando fugir, foi parado por um grupo de mulheres da cidade que o desarmaram e o amarraram. A maré da batalha havia virado. Kane, vendo seu império desmoronar em questão de minutos, ficou lívido de raiva e descrença. Ele sacou seu próprio revólver, um modelo prateado e ornamentado, e começou a atirar da varanda, não em Scarlett, mas na multidão, em um ato de fúria cega. Este é o clímax da nossa história. Mas a vingança de Scarlett ainda não está completa. Se você está na ponta da cadeira, garanta que está inscrito e com o like ativado. Você não vai querer perder o confronto final. Com a maioria de seus homens mortos ou fugindo, a praça agora pertencia ao povo. Mas a batalha de Scarlett ainda não havia terminado. Ignorando a dor em seu braço, ela avançou em direção ao hotel.
seus olhos fixos na figura de Silas Kane na varanda. O homem que assombrava cada momento de sua vida por 15 anos. Kane, vendo-a se aproximar através da fumaça, recuou para dentro do hotel. Ele não era um covarde, mas sabia que um duelo aberto com aquela demônia ruiva seria suicídio. Ele a faria vir até ele, em seu covil, onde ele teria a vantagem. Scarlett entrou no saguão do hotel. O luxo do lugar, tapetes persas, lustres de cristal, era uma afronta, comprado com o sangue de sua família e de tantos outros. Ela subiu as escadas, cada passo, um eco no silêncio tenso. Ela o encontrou em sua suíte, a porta aberta, esperando por ela. Ele estava atrás de uma grande mesa de carvalho, uma garrafa de uísque em uma mão, seu revólver na outra. Scarlett O'Malley, ele disse, a voz rouca, e eu deveria ter me certificado de que você estava morta naquele poço. Esse foi o seu erro, ela respondeu, parando do outro lado da sala. Você matou minha família por um pedaço de terra. Você construiu este império sobre os ossos deles. Seu pai era um tolo idealista. Ele ficou no caminho do progresso. Kane zombou. Este mundo não é para os fracos, menina. É para aqueles fortes o suficiente para pegar o que querem. Você não é forte, Silas. Você é um predador que se alimenta de ovelhas. Hoje, você enfrenta uma loba. O ar ficou pesado. O confronto final não seria apenas sobre quem era mais rápido, mas sobre a quebra da vontade do outro. Eles se encararam, dois extremos de um mesmo ciclo de violência. Kane, o criador da dor. Scarlett, sua consequência encarnada. Ele levantou a arma. Ela levantou a dela. O som dos tiros foi ensurdecedor no espaço confinado. Um espelho se estilhaçou. Uma pintura na parede foi perfurada. Quando a fumaça se dissipou, ambos ainda estavam de pé. Kane tinha um sorriso de escárnio, mas havia uma mancha vermelha se espalhando em sua camisa. Scarlett permaneceu imóvel, mas seu rosto estava pálido. Ela olhou para baixo, para seu próprio abdômen, onde o sangue começava a manchar seu poncho. Parece que nós dois vamos para o inferno. Kane ofegou, seu sorriso se transformando em uma careta de dor. Você vai primeiro, disse Scarlett. Com a última grama de sua força, ela disparou novamente. A bala atingiu Kane no meio do peito. Ele caiu para trás, derrubando a mesa, seu império de mentiras desmoronando com ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Scarlett cambaleou, apoiando-se na parede, e deslizou para o chão. A vingança estava completa. O fogo que a consumiu por 15 anos finalmente se apagou, deixando um vazio gelado. Elias Thorne e outros moradores da cidade invadiram o quarto, encontrando-a ali. A vingança de Scarlett libertou Redemption's Bluff, mas o custo foi imenso. Eles a carregaram para fora, não como uma assassina, mas como uma libertadora. Sua lenda estava selada em sangue e sacrifício. E assim termina a saga de Scarlett O'Malley, a pistoleira escarlate. Sua vingança foi cumprida, e a cidade de Redemption's Bluff foi libertada da tirania de Silas Kane. Mas a vitória teve um gosto amargo, manchada por sua própria dor e pelo sangue derramado. A história de Scarlett nos lembra que o caminho da vingança é uma estrada solitária e destrutiva, que pode consumir a alma tão completamente quanto o ódio que a iniciou. Ela nos força a perguntar: o que resta quando o único propósito que nos move é alcançado? Para Scarlett, o futuro era incerto. Ela sobreviveu aos ferimentos, cuidada pelos mesmos cidadãos que ajudou a libertar. Mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permaneceriam para sempre. Se ela encontrou paz ou apenas um vazio silencioso, a lenda não conta. O que sabemos é que sua história se tornou um conto de advertência e inspiração, sussurrado nas fogueiras do Velho Oeste. A história da menina que o deserto não pôde matar, e do fantasma que voltou para reivindicar sua justiça. O que você achou da jornada de Scarlett? A vingança dela foi justificada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa. Se esta lenda do Velho Oeste te prendeu, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no Faroeste Contado e compartilhar este vídeo com outros fãs de grandes narrativas.
Sua interação é o que nos permite continuar trazendo essas histórias épicas até você. Obrigado por cavalgar conosco.